Portal Arte Design está na região do Algarve, Portugal. Estamos nos rastros do barroco. Mais especificamente, vamos visitar a cidade de Portimão, Lagos e de Loulé. Vamos conhecer algumas preciosidades do barroco e aproveitar essa natureza deslumbrante que o Algarve nos oferece. Estamos em frente à igreja São Lourenço de Amancil. Foi construída em final de 1600. Santo Simões a definiu como igreja de louça. O revestimento é interrompido somente pela cantaria, que define o arco triunfal, e pelo brilho dourado de cimalha que percorre o templo, e do retábulo-mor em talha dourada de estilo nacional. A igreja é representativa do barroco português em sua fase joanina, quando se destacaram os azulejos e a talha dourada. Os azulejos foram executados em 1730, assinados por Policarpo de Oliveira Bernardes, um dos expoentes máximos do chamado Ciclo dos Mestres. O Ciclo dos Mestres, um período da história do azulejo em Portugal, entre final do século XVII e 1720, configurou-se uma reação das oficinas produtoras de azulejo à importação de grande escala de azulejos holandeses. Com esse objetivo, contrataram pintores de cavalete para realizar painéis de azulejo e outras obras artísticas sobre este suporte cerâmico. Nesse momento, o pintor de azulejos voltou a assumir o status de artista. Rastros do barroco, e chegamos numa edificação que mais barroca impossível. É a igreja de Santo Antônio, em Lagos. Essa igreja, o seu interior é todo revestido em ouro. A parte externa é muito singela, mas a parte interna é esplendorosa. A igreja Santo Antônio de Lagos, ou Santo Antônio dos Militares, é um dos principais monumentos na cidade de Lagos, sendo conhecida pela sua riqueza interior em talha dourada. A talha dourada é uma técnica escultórica em que a madeira é talhada, esculpida e posteriormente dourada, ou seja, revestida por uma película de ouro. Esta técnica, principalmente associada à arquitetura, teve um período de grande aplicação na Península Ibérica e respectivas colônias durante o Barroco, onde se dá destaque ao jogo de volumes. Tornou-se um dos principais cunhos do barroco do norte de Portugal, ao lado do azulejo, especialmente no interior das igrejas, capelas em altares e retábulos. Para uma encomenda de talha dourada era necessário o trabalho de vários artesãos, sob a orientação de um mestre. O edifício apresenta uma aparência muito modesta no seu exterior, com paredes de cantaria lisa, destacando-se a sua fachada principal de estilo barroco. Enquanto a aparência exterior do edifício é simples, o interior apresenta uma rica decoração, com um importante conjunto de talha dourada ao longo das paredes e no retábulo. A igreja só tem uma nave, sem cruzeiro nem altares laterais, que é totalmente coberta por uma abóbada de berço. Devido à sua talha dourada, a igreja de Santo Antônio é considerada como um dos principais exemplares de um templo forrado a ouro no sul de Portugal. O teto, em abóbada, apresenta uma pintura em perspectiva com as armas de Portugal ao centro e cada um dos cantos a imagem dos 4 evangelistas. Em Portimão, estamos em frente à sua igreja matriz. E essa igreja é interessante porque reúne vários estilos, entre eles manuelino, barroco e rococó. E ainda tem o portal de entrada, que é no estilo gótico tardio.
A igreja situa-se na zona mais elevada da cidade, no interior das antigas muralhas. Edificada no século XV, reerguida nos séculos XVIII e XIX, na sequência do terremoto de 1755, incluiu características do barroco e do estilo manuelino, além do gótico. O estilo manuelino, por vezes, também chamado de gótico português tardio, é um estilo decorativo ou escultórico que se desenvolveu no reinado de D. Manuel I, embora já existisse desde o reinado de D. João II, foi no reino de D. Manuel I que ele se consolidou. A característica dominante do manuelino é a exuberância de formas e interpretação naturalista simbólica. O portal tardio gótico na entrada da igreja, inspirado no mais imponente monumento da época, o Mosteiro da Batalha, e nele se observam finas esculturas de músicos e mulheres em moldura. A estrutura da Igreja Matriz de Portimão nos traz a lembrança, a fachada da Igreja de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Brasil. Mas nem só de pesquisa vive o pesquisador. Confesso que às vezes pulo algumas refeições, mas hoje dei uma paradinha na Praia do Val e vejam só,